A grandeza do culto, meus irmãos, é que o culto ele tem uma função pedagógica. O culto ele tem uma função para ensinar você princípios, regras da palavra do Senhor. Então preste atenção que eu vou te falar bem rápido. Tudo que acontece no culto, a oração, o louvor, a pregação, se tiver testemunhos, a oferta, tudo é espiritual. Não existe parte material no culto espiritual. A própria palavra culto significa reconhecer como Deus, adorar a Deus. Prestar culto é adorar a Deus. Tudo que você faz no culto é um ato prático de adoração a Deus. Portanto, a oferta não é dar dinheiro. A oferta não é algo material no culto espiritual. A oferta é tão espiritual que em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11 e 13, é o capítulo que fala sobre contribuição, diz que por causa da oferta se dão glórias a Deus e graças a Deus. Tem coisa mais espiritual do que dar glória a Deus e graças a Deus? Aprenda, na igreja, no culto, você não dá dinheiro. Na igreja e no culto, você oferece um tributo a Deus em reconhecimento à soberania de Deus sobre a sua vida. A oferta, ela tem vários significados. É uma semente, é um serviço, é um ato de adoração, é um ato de dependência de Deus, é um ato de reconhecimento da soberania de Deus sobre a nossa vida. Portanto, quando você vem prestar um culto, venha com a sua boca para glorificar a Deus, com a sua mente para se voltar para as coisas de Deus e com a sua oferta para oferecer um tributo a Deus. Se você entender essas coisas, você nunca vai ter dificuldade de ofertar e de dizimar. Nunca. Porque você está praticando um ato tremendamente espiritual. Eu não tenho nada a ver com a opinião de ímpio. Eu não tenho nada a ver com a opinião desse mundo. Eu tenho a ver com a vontade de Deus e com a sua palavra. Então, antes de eu pregar, nessa noite, eu e você vamos plantar uma semente, vamos oferecer um tributo a Deus, vamos oferecer algo do nosso reconhecimento à soberania de Deus. E a última coisa que eu falo para você, aprenda, a oferta, ela nunca estará na ordem da quantidade, ela sempre estará na ordem da qualidade. Porque se fosse pela quantidade, a pessoa que ganha mais tem a possibilidade de dar uma oferta maior do que a sua. E Jesus acabou com essa história com a oferta da viúva. Os ricos davam muito e davam o que sobrava. A viúva deu 2 moedinhas, Jesus disse ali, ó, ela deu mais do que todos eles. Ela deu o seu melhor. Ela deu o que tinha. E só tem um que pode julgar a minha oferta e a sua oferta. Ninguém aqui pode julgar a tua oferta. Só Deus. Só Deus.
Porque, querido, Deus sabe quanto você ganha, Deus sabe como você usa as suas finanças, Deus conhece a tua fé, o teu amor, a tua liberalidade, como você oferta. Só Ele pode julgar a sua oferta. Em cada cadeira tem um envelope, é isso? Aí tem um envelope. Se alguém não tiver um envelope, dê um sinalzinho aí com a mão, ok? Me dê aqui um envelope aqui, por favor. Me dê aqui um envelope. Um envelope aqui para mim. Uma das coisas que eu aprendi desde cedo com meu pai e com a minha mãe, sabe? Ofertar. Oferecer o melhor para Deus. Eu aprendi isso desde cedo. Desde novinho eu aprendi isso. Coloque a sua oferta. Coloque aí no envelope a sua oferta. Você não tem envelope? Dê um sinal aí que vai chegar um obreiro aí para te entregar um envelope. Vê se está embaixo aí da tua cadeira. Ofereça o seu melhor. Qual é o seu melhor essa noite? Ofereça. Eu vou fazer uma oração antes de recolher. Ok? Não precisa ninguém recolher agora. Eu vou abençoar a tua semente. Eu vou abençoar o seu ato de adoração através da oferta. Interessante. Olha que coisa interessante. Se eu pegasse esse microfone aqui e dissesse um testemunho de milagre, você estava dando glória a Deus. Por que você não reage da mesma maneira na hora de dar a oferta? Você está enganado com o que significa adorar a Deus. Nós adoramos a Deus mais com as nossas atitudes do que com a nossa boca. Nós adoramos a Deus mais com o nosso testemunho do que com a nossa boca, meu irmão. Meu filho, tem muita gente enganada com o evangelho. Se é uma das coisas mais importantes, sabe por quê? Porque quando você faz um oferecimento para Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Há uma recompensa em tudo que você faça para a obra de Deus. Levante seu envelope aí, por favor. Levante seu envelope. Eu vou te abençoar. Senhor, aqui estão as sementes do seu povo. A tua palavra é a verdade. Eu reivindico as promessas da tua palavra para esses que estão semeando e que entendem que o ato da oferta é um ato espiritual de grande valor. Que haja uma multiplicação milagrosa. No nome de Jesus. Amém e amém. Os obreiros podem. Onde nós estamos errando? Falar onde a gente está acertando é fácil. Apontar erro de ímpio é mais fácil ainda. Eu quero fazer uma confrontação com você, comigo, a respeito do nosso viver cristão. Não vou falar tudo, mas vou falar alguma coisa aqui que vai servir para você corrigir alguma área da sua vida. Eu vou apenas ler um texto, eu não vou pregar sobre o texto. Ele, no final da palavra, ele tem a ver com a mensagem. A mensagem não é do texto, ela é um tema que eu acabei de dar. Eu vou citar apenas Atos 3,19. Diz o texto de Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Primeiro, onde é que a gente está errando? Eu estou falando para quem é crente. Quem aqui é membro de uma igreja evangélica? Levanta a mão aí. Nem um aleluia deu, né, irmãozinho? E eu nem comecei a pregar.
Você é membro de uma igreja evangélica? Deixa eu ver de novo esse negócio aí. Quem é um cristão aqui? Levanta a mão aí com vontade aí. Número 1. Onde é que nós estamos errando? O abuso da graça. Deixa eu te explicar aqui uma coisa sobre a graça. A graça de Deus é o favor benevolente, espontâneo, amoroso de Deus para com o homem. A expressão máxima da graça é a salvação. Escute, você vai encontrar em várias religiões a palavra amor, a palavra perdão, a palavra misericórdia, a palavra piedade, a palavra justiça. Só no Evangelho você encontra a palavra graça, o favor de Deus. Onde é que está o abuso da graça? É que tem gente dentro da igreja vivendo uma vida de pecado, na maior careta de pau. Canta, fala língua estranha, chora, mas está adulterando, está indo com a namorada para um motel, está dando golpe nos outros, está dando rasteira nos outros, mas está dentro da igreja. E sabe qual é a ideia dele? É que Deus sempre vai quebrar um galho. Sabe qual é a ideia? É que no final Deus quebra o meu galho, porque ele pensa que a manifestação do poder de Deus é a aprovação de conduta. A manifestação do poder de Deus significa a grandeza e a misericórdia de Deus para com o seu povo. Então escute o que disse Jesus. Mateus capítulo 7, entre o versículo 21 e 23. Preste atenção. Parece que o texto foi feito para os pentecostais. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o que diz, é o que faz. Aí a coisa vai apertar. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? Juízo final. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, pelo teu nome profetizamos. Olha os pentecostais aí. Pelo teu nome operamos maravilhas. A operação de maravilhas está acima da cura divina. Você sabe o que é a operação de maravilhas? É faltar um olho e nascer um olho. Isso aqui é a operação de maravilhas, é um morto ressuscitar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, Senhor, nós operamos maravilhas. Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios. Então eu vos direi abertamente: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Pode pregar e fazer o fogo cair, pode cantar e fazer o fogo cair, mas Deus não se ilude com essas coisas. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículo 21 e 22. Eu sintetizo para você. Se Deus não poupou os ramos naturais, isso é Israel, porventura vai poupar vocês? Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para conosco, a bondade. Para com os que caíram, a severidade. Agora olha só. Olha o que o texto vai dizer. Se permanecermos na sua benignidade, senão também seremos cortados. Eu tenho uma notícia para te dar, que isso aqui não foi abolido na Bíblia. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte.
Se você pensa que pode abusar da graça e ficar na maior cara de pau dentro da igreja, não tem arrependimento, tem remorso. Arrependimento faz você mudar de vida. Eu sei que dentro da igreja tem gente que está aqui, não sai daqui não. Está lutando para vencer vício, está lutando para vencer prostituição, está lutando para vencer homossexualismo, está lutando para vencer todo tipo de coisa ruim. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando é o cara de pau que está dentro da igreja, que dá dízimo, que dá oferta, e que canta em louvor, e que até prega, e que trabalha, e está vivendo em pecado. Meu filho, não abuse da graça. Dois, onde é que estamos errando? Aguça seu ouvidinho aí. Falta de relacionamento profundo entre irmãos. Sabe o que produz isso? Fofoca, dissensão, disputa, inveja, ciúme, divisão. Relacionamentos dentro da igreja superficiais. Agora aprende aqui uma coisa. Mas pastor, a gente não pode discordar de um irmão? Nós somos indivíduos. O que significa ser indivíduo? A qualidade de ser único, incomparável, inconfundível e insubstituível. Você é uno no planeta Terra. Eu vou te mostrar a discórdia, que não é pecado, e a discórdia que leva ao pecado. Eu vou te mostrar. Aprenda uma coisa, meu irmão. Só no céu haverá perfeita harmonia de coração e completa unidade de opinião. Só no céu. Aqui na terra, até aquela irmãzinha que tem cara de anjo, aquela irmãzinha que tem cara de Madre Teresa de Calcutá, até ela discorda das coisas. Mas quando é que você pode ter discordância com o irmão? E quando é que a discordância é pecado? Vamos para a Bíblia. Em Atos 15:39, houve uma discussão violenta entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Parece que eu estou vendo Paulo dizer: eu não levo esse frouxo. Correu da raia. Se correu a primeira, vai correr da segunda. Barnabé disse: vamos dar uma outra chance. O pau quebrou. Paulo foi para um lado e Barnabé para o outro. Não tem uma reprimenda na Bíblia a Paulo e Barnabé. Por quê, hein? Segura aí que eu vou te mostrar. Vamos para outro caso. Gálatas 2:11. Diz a Bíblia que Paulo resistiu a Pedro na cara, porque era repreensível. Sabe qual é a história? O pessoal da circuncisão e da incircuncisão, os cristãos judeus e os cristãos gentios. Pedro, chapéu de dois bicos, estava com os gentios. Quando começou a chegar os judeus, Paulo viu aquilo, disse: esse cara é um dissimulado. Paulo encarou Pedro na cara. Você está errado, não é assim que se procede. E não há reprimenda na Bíblia. Você vai começar a entender a partir desse terceiro texto. Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam mesmo. Paulo e Barnabé não tem reprimenda. Paulo e Pedro não tem reprimenda. Mas para Evódia e Sintique tem uma reprimenda. Qual é a questão? Paulo e Barnabé discutiram ideias. Paulo e Pedro discutiram ideias. Evódia e Sintique discutiram ideias que levou a amargura para o coração. É aqui que é. Você pode discutir com qualquer um, qualquer assunto, você pode discordar. Você é um ser humano pensante, inteligente. Agora,
Quando uma pessoa te contraria e aquilo causa alguma espécie de ódio, de raiva, de amargura, de perturbação, essa discórdia aí vai levar ao pecado. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que digais uma mesma coisa, e que não haja dissensão entre vós. Antes, sede todos unidos em um mesmo parecer e um mesmo sentir, porque foi-me dito pelos da família de Cloé, que há dissensão entre vós. Uns dizem que é de Cristo, outros de Paulo, outros de Cefa, outros de Apolo. Está, pois, Cristo dividido? Fostes crucificado. Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizado em nome de Paulo? Olha a reprimenda de Paulo à igreja dos dons espirituais. A reprimenda de Paulo para a igreja pentecostal. A igreja toda dividida em grupo. O dono da mocidade, o dono da união feminina, o dono dos diáconos, o dono da consagração, o dono do ministério de família, a igreja toda retaliada. Nós somos um povo só, uma igreja só, meu filho. A falta de relacionamento profundo é porque muitos na igreja a dividem em grupos. Cada um tem seu grupinho e acabou o papo. E o pecador novo convertido fica do lado de fora porque não tem vaga para ele. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: ninguém se prive da graça de Deus, e brotando alguma raiz de amargura vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Não diz que é uma árvore que brota, não, é uma raiz. Uma coisa que dentro do teu coração você pode perturbar a unidade e a paz de outro irmão. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, a Bíblia compara a igreja a um corpo. E o que é corpo? É um conjunto de membros interdependentes. O fígado não funciona e não sobrevive fora do corpo. O baço não funciona e nem sobrevive fora do corpo. Você não sobrevive espiritualmente se não tiver ligado a outros irmãos. Você é membro do corpo de Cristo. Olha o texto principal da oração sacerdotal de Jesus em João 17, 21. Pai, que eles sejam um em nós. Que eles sejam um em nós, como tu és em mim. Que eles possam ser um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo não vai crer no evangelho pelo tamanho do glória a Deus, nem pela quantidade de língua estranha. O mundo vai crer em Jesus pela profundidade dos nossos relacionamentos. Agora olha que texto interessante de Provérbios capítulo 6, versículo 16 e o 19. Eu vou do 16 e depois eu pulo para o 19. 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª ele detesta. Deus o quê? Deus o quê? Detesta, abomina, detesta. O que aborrece a Deus? Olha os altivos, aí vem a relação. 7ª, o que Deus detesta? Aquele que produz contenda entre irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 21. Dele temos esse mandamento: quem ame a Deus, que ame também a seu irmão. Ô querido, deixa eu te dar uma notícia para partir para o tópico 3. Você sabe quando teve defeito na igreja? O dia que eu cheguei nela. Sabe quando é que teve defeito na igreja? O dia que você chegou. Deixa de ser besta. Deixa de ser metido a espiritual. Porque se você fosse espiritual, você tolerava o mais fraco. Deixa de conversa, meu irmão.
Olha o que é que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, do 13 ao 15. Revesti-vos como santos, eleitos e amados de Deus, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós, e sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Vou voltar ao texto. Revesti-vos de entranhas. Sabe por que tem gente na igreja que não fala com o outro? Sabe por que tem gente na igreja que alimenta amargura contra o outro? Sabe por que tem gente na igreja que não consegue perdoar o outro? Porque as coisas são superficiais. O amor é superficial, o perdão é superficial, a misericórdia é superficial. Revesti-vos de entranhas. Sabe o que é isso? Uma coisa que está arraigada e presa. O que está entranhado não é fácil de arrancar. Sabe qual é o resultado disso? Você até me ofende. Naquele momento, eu fico até com raiva. Mas eu não consigo odiar você, porque o amor está entranhado em mim. Eu não consigo ficar sem falar com você, porque o amor está entranhado em mim. Por isso que na igreja a gente vê tantos relacionamentos superficiais. Não vou mais cantar nesse coral. Não trabalho mais nesse departamento. Não falo mais com aquele ali. Nós estamos enganados com o evangelho, gente. Onde é que nós estamos errando? Abuso da graça? Falta de relacionamento profundo entre irmãos. Terceiro, falta de compaixão para com os pecadores. Nunca vi tanta indiferença, nunca vi tanto egocentrismo. O pecador é que se lixe. Os crentes, no lugar que trabalham, onde moram, onde estudam, onde interagem na sociedade, entra dia, entra semana, sai semana, entra mês e sai mês, ele não fala nada. Verdadeiros 007 evangélico. Está cheio de agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente, só falta a música. 007 evangélico. Meu irmão, a coisa está tão feia que eu fico vendo apelos em igreja e como a igreja trata a pessoa que está aqui, o peixe na rede. Sabe o que eu tenho visto a igreja fazer? O peixe pula na rede e a igreja faz assim: eu não te quero. Prova, pastor. Ah, você quer? Você faz um apelo. Eu ando por aí de vez em quando. Um dia desse eu estive numa igreja, depois de 1h10 de mensagem, fiz um apelo, mais de 20 pessoas vieram à frente, e eu deixo para o pastor, porque cada igreja tem um método, uma condução. Aí eu disse: pastor. Aí o pastor pega o microfone. Encosta ali na parede. Eu falei: é bandido. Vai ter revista agora. Vai chamar a polícia. O pastor: encosta ali na parede. Arruma aí um pedaço de papel. Eu disse: não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Não estou acreditando. Aí eu falei, Silas, fica quieto. Você já fez a tua parte. Deus não vai te cobrar por essa displicência, esse relaxamento em tratar com as vidas. Nós não sabemos ganhar nem quem está dentro da igreja.
e quer me convencer que estamos ganhando lá de fora. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão de quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como é que teus amigos podem crer se você não abre a boca para falar do Evangelho? Para quem temos que pregar o Evangelho? A ordenança de Jesus diz que é para todo mundo. Quando é que temos que pregar o Evangelho? 2 Timóteo 4,2 diz que é a tempo e fora de tempo. Não tem hora, é a oportunidade. A importância da pregação do Evangelho. Tiago 5,20 diz que se você converter um pecador do seu pecado, você livra uma alma do inferno e cobre uma multidão de pecados. Agora vem uma perguntinha: por que muita gente dentro da igreja não prega o Evangelho? E eu boto o dedão na ferida, ó. Sabe por quê? Porque tem vergonha. E eu tenho uma palavra para você, que está em Marcos 8,38, palavras do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que diante dessa geração adúltera e perversa se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Porque muita gente não prega para seus amigos, para sua família, para as pessoas em sua volta? Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, queridinho, sabe por que muita gente não prega? Porque na verdade não crê que o Evangelho é poder para transformar, para libertar, para mudar e para salvar aquela pessoa. Onde é que nós estamos errando? Pode parar de colocar o texto aqui na tela. Obrigado pelo irmão aí que está trabalhando, porque o ser humano só tem um processo mental, não tem dois. Aí eu estou falando, ele está conferindo para ver se eu estou citando o texto certo. Então, para você não ser tentado, para você não perder nada na mensagem, não precisa colocar o texto ali não. A não ser que você queira colocar apenas um número para alguém que está anotando. Ok? Muito obrigado ao irmão que está fazendo um belo trabalho, mas eu prefiro assim. 4. Onde é que nós estamos errando? Daqui a pouco vai doer, hein? Ainda não está doendo tanto, mas vai doer, vai chegar. Está doendo só um pouquinho. Bezetacil está a caminho. Ah, vou falar, irmã. Não vou levar nada de volta lá. Vai ficar tudo aqui. Onde é que nós estamos errando? 4º lugar, brincadeira com coisas santas. Toda brincadeira de deboche com coisas santas que eu recebo pelo Zap, pelo Twitter, eu paro ali, eu não replico. A coisa é tão séria, meus irmãos, que Jesus falou em Mateus 12, 36 e 37. Pelas suas palavras, nós seremos julgados. Pelas palavras somos condenados e pelas palavras somos justificados.
Até as palavras que não têm valor nós vamos dar conta. Cuidado com a brincadeira com coisas santas. Cuidado com o deboche das coisas de Deus. Porque o ímpio não teme a Deus, não conhece nada de Deus, mas você não é mais inocente. Você tem o conhecimento da verdade. Cuidado com brincadeira com as coisas santas. Cuidado. 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 Um dia desse eu recebi no Zap Zap uma pseudo-profecia. O cara fala línguas estranhas, usa palavras de baixo escalão, numa brincadeira. Ser cuidado com brincar com aquilo que pertence ao divino e ao transcendente. Ser cuidado com esse deboche. Porque o homem natural, ele não sabe. Mas você tem discernimento espiritual. E esse negócio é sério. Eu critico profetada, eu critico visagem, eu critico revelamento, mas eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio. Eu sou um combatedor daquilo que parece que é Deus que está falando e Deus não está falando nada. Isso aqui é uma história. Eu não estou falando disso, eu estou falando de deboche. Quinto, aonde nós estamos errando? Segura essa aí. A injeção vai começar. Essa aqui é. Eu vou até beber um pouco d'água. Não vai embora não, fica aí, hein? Só sai se tiver apertado. Onde é que nós estamos errando? Quinto, glutonaria. Escute aqui. Na igreja se prega contra a prostituição, tá certo. Na igreja se prega contra adultério, tá certo. Na igreja se prega contra a mentira, tá certo. Tudo é pecado. Mas não se prega contra a glutonaria. O que é glutonaria? É comer além da conta. É comer além da necessidade. É comer com os olhos e não com a necessidade do organismo. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Isso é, fazei morrer a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil cobiça, a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais em outro tempo andastes quando viver nelas. Você sabia que a glutonaria provoca a ira de Deus? Eu acabei de citar o texto. Não adianta você orar: em nome de Jesus eu repreendo essa fome. Essa Coca-Cola sai. Coxinha de galinha, eu declaro, tu está amarrada. Não adianta nada. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, fazei morrer os desejos da sua natureza. Sou eu que tenho que fazer morrer. Agora a coisa vai apertar mais um pouco. Agora vai Jesus falar sobre a glutonaria. Aí é o arroxo. Lucas 21, 34. Olhai por vós, e não sobrecarreguem os vossos corações de glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia
Você sabe o que é que Jesus está dizendo? Que o glutão não vai ser arrebatado. Eu estou citando a Bíblia. Arranca a página da Bíblia, meu filho. Vai reclamar com Jesus, não reclama comigo não. Mas vai apertar mais um pouco. Em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 a 21, eu não vou citá-lo, só a parte final, diz que as obras da carne são, aí tem feitiçaria, tem contenda, tem porfia, tem emulações, glutonaria, está lá dentro. Final, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Você sabe o que Paulo está dizendo? Que o glutão vai para o inferno. Já tem irmão que perdeu a fome. Pode passar na praça da alimentação. Ninguém vai julgar você pelo cachorro quente ou pela coxinha de galinha. Deixa de ser hipócrita e fariseu. Eu não estou falando de um momento, eu estou falando de vida. Escute, meus irmãos, a coisa é tão séria, escute, até a maneira que você come, você glorifica ou não a Deus. Irmãos, olha o texto, olha o realce de Paulo. A coisa, por que Paulo dá um realce? Nada na Bíblia é à toa. Escuta o texto, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer fazei outra qualquer coisa. O destaque está na comida e na bebida. Isso é incrível. Ele não está falando quer falai, quer comais, quer bebais. Aí ele pega tudo e inclui aqui. Quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando eu preguei essa mensagem na igreja que eu sou pastor, eu estou com pastores da nossa igreja aqui. Eu tenho pastores lá que emagreceram 46 quilos. Eu tenho ovelhas e mulher de pastor que emagreceu 36 quilos. Pastor, como é que eu venço essa fome? Isso é do inferno, pastor. Isso é uma fome do diabo. Não tem nada, o diabo não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Meu filho, põe esse texto na tela. Eu vou pedir para você botar para ver se eu estou confundindo e trocando. Bota Romanos 13, 14. Não é isso aí não, isso aí está certo. Bota aí Romanos 13, 14. É esse mesmo. Pode tirar. E acertar ele. Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não cumprireis a cobiça da carne. Você quer vencer essa glutonaria? Você quer vencer essa comida desregrada? Tem crente assaltante de geladeira, tem porte de arma, AR-15 às 3 horas da manhã, tem que ser preso. O cara 3 horas da manhã assalta a geladeira. Se revista de Cristo para dominar esse desejo exagerado. Estamos errando na glutonaria. Eu vi um pastor dizer uma coisa uma vez: crente não peca não, mas crente come. Eu falei, está precisando ler a Bíblia, coitado. Está falando uma asneira que não tem nem tamanho.
Rapaz, tem crente, isso é glutonaria, come com os olhos. Ó, como é que a glutonaria vem? Você come pelo cheiro da comida, beleza da comida e sabor da comida. Você come a beleza do prato, o cheiro vai mexer, né, nos seus instintos mais veementes, que é a fome e sede, as faculdades do corpo. O que você está olhando, cobiça dos olhos, né? A cobiça da carne. Ai, essa picanha. O cara está comendo aqui um pedaço de picanha e está contando quantos pedaços tem no prato para ver se ainda vai comer outro. Sangue de Cristo. Onde é que nós estamos errando? Sexto. Fica frio que eu já vou terminar. Quem é pai e quem é mãe aqui, levanta a mão. Pai, mãe. Abaixa e segura. Aonde nós estamos errando? Falta de exemplo para os filhos. Escuta aqui comigo. A sociedade moderna, ela quer que a escola eduque e ensine os filhos, que eles não estão ensinando e muito menos educando. O papel da educação primário é do lar. Agora, olha os crentes. Os crentes querem que a igreja eduque, ensine a seus filhos. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:4, diz: pais, admoestem os seus filhos no temor e na doutrina do Senhor. Falou para os pais: a tua casa é a primeira igreja ou a pequena igreja. É lá na tua casa que teus filhos têm que ver o exemplo de homem, de cidadão, de pai, de esposo e de servo de Deus. E para as mulheres a mesma coisa. Sabe qual é o problema de hoje? Quando é que teu filho te viu de joelho dobrado? Quando é que você reuniu a sua família para ler um texto na tua casa, ô painaca? Sabe o que é que filhos de crentes têm visto? Arroz, feijão, batatinha e a vida do pastor. Arroz, feijão, frango, salada e a família do pastor. Café com leite, pão, manteiga e queijo e o irmão da igreja. A ripa come. O pastor não está ensinando. E sabe o que é que os pais modernos estão fazendo para fugir do seu papel de ensinar e de educar? Entrega um brinquedinho chamado smartphone para um pirralho de 8 anos de idade, para ele poder perder tempo, porque o pai não tem mais saco nem paciência para poder lidar com eles. E depois vem aqui na Cidade do Fogo pedir socorro, a Flor de Lis, ajuda lá, eu não sei porque meu filho é um capeta, porque o demônio chefe é você. Eu vou dar um dado de pesquisa dos evangélicos americanos. Crianças
e pré-adolescentes, escute essa, criados em família evangélica, e que não tiveram exemplo dos pais e se desviaram, 30% nunca mais volta para o evangelho. 30 nunca mais volta para o evangelho. Você sabe por que eu estou aqui? Aqui meu irmão mais velho está ali, Samuel. Sabe como é que era o pai? É minha mãe. Tinha culto doméstico, não tem chiadeira, não tem reclamação, tem culto doméstico. Minha mãe orava com a minha irmã menor e meu pai comigo. Samuel e Sérgio e Suzana maiores já sabiam orar, para a gente aprender a orar. Quantas vezes nós vimos os nossos pais com o joelho dobrado, clamando pelos seus filhos? Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu ouvi da minha mãe a história dos heróis da Bíblia? Quantas vezes eu, como filho dos 3 homens, ou menor, diferença de 9 e 10 anos para os 2 mais velhos, então eu fiquei mais perto dos velhos. Quantas vezes meu pai me pegava e citava texto da Bíblia, devagar, e mandava eu repetir. Salmo 23, o Senhor, repete Silas, o Senhor, nada, repete, nada, me faltará, agora de novo, o Senhor, nada, me faltará, agora fala tudo. Ou você pensa que eu cito o texto da Bíblia porque eu sou mais inteligente que você? Ou você pensa que eu cito o texto da Bíblia porque eu tenho uma memória melhor do que a sua? Ou porque eu sou um cara superdotado? Não! Porque quando eu tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, meu pai e minha mãe me impregnaram da palavra viva e poderosa que é a palavra de Deus. Eu vou dar um conselho para você que tem filho criança, que você que tem filhos juniores e pré-adolescentes, vocês não sabem do lixo moral que nossos filhos estão recebendo na escola. Os filhos passam mais tempo na escola do que com a gente. Nessa sociedade maluca que o pai e a mãe têm que sair para trabalhar por subsistência. Você não tem ideia da importância da tua vida para o teu filho. O professor é homossexual, a professora é sapatão, vou dizer português bem claro, um bando de levianos, de esquerdopatas, ensinando o ateísmo. Querido, eu vou entrar no céu com a minha família. O diabo não vai levar ninguém. Quem está educando teus filhos é a Babilônia. Ah, acabou? Agora é a regra do jogo. O diabo botou uma outra roupa. É isso? É isso que está educando seus filhos? É a internet o tempo todo? O garoto pirralho de 8, 9, 10, 11, 12, a menina de 14, vem dentro da igreja e sentado no banco do lado da mãe, a mãe naca, ou do lado do pai naca, desculpa a expressão, da múmia paralítica, que está plantado do lado da criança, e está lá garoto e moleque. Eu não estou dizendo que é pecado ter telefone, eu não estou dizendo que é errado ter internet, mas você como pai e como mãe tem que botar limite nos teus filhos. Você foi levantado como autoridade. Último lugar e uma conclusão. Não é milagre. E eu quero que você tenha muita atenção à conclusão que eu vou dar aqui. Último lugar. Escolhi 7 coisas onde nós estamos errando como povo de Deus, como igreja de Cristo, como filhos de Deus, como cristãos. E tem uma notícia boa para te dar. Não são só essas 7.
Onde é que nós estamos errando? 7º lugar. Relacionamento superficial com Deus. Trinta anos na igreja. Qualquer profecia faz ele tremer. Chega um irmão para o cara: meu irmão, eu vi um capeta de 10 metros de altura, com um tridente de 25 metros, sentado no telhado da tua casa. Só falta virar filme de terror. Aí eu creio, o sangue de Jesus tem poder, só falta fazer sinal da cruz. O sangue de Jesus. 30 anos na igreja, rapaz. 20 anos na igreja. Chega alguém que ele não sabe quem é, de onde vem. Eis que eu te digo: ai, há uma nuvem. Uma nuvem negra. E o cara fica impressionado com aquilo. Relacionamento superficial com Deus. Qualquer palavra, qualquer coisa que tenha aspecto de transcendência, ele tem medo. E ele se alegra até com coisa errada. Irmão, eu vi um anjo com uma espada de fogo atrás de você. Corre! Anjo com espada de fogo atrás de alguém, eu te garanto que não é para abençoar. O pau vai comer. Se talvez o anjo mudar de lugar, eu vi um anjo com uma espada de fogo na tua frente. Já melhorou. Agora, anjo com espada de fogo atrás? Primeiro que eu nunca vi anjo com espada desembainhada para fazer graça para ninguém. Anjo com espada desembainhada é porque o pau vai cantar, o couro vai comer, o cacete baiano vai descer. Pode clamar por misericórdia e sai fora. Há uns negócios que acontecem no movimento pentecostal que dá assim um aspecto. Se chega alguém e diz assim: eis que está passando aqui no meio de vós um anjo com uma bandeja de ouro. A bandeja de ouro faz sucesso. Houve tanta profecia, houve tanta revelação e visão, e continua o mesmo crente medíocre de sempre. Meu saudoso sogro, um pastor de muita experiência, só da nossa igreja ele foi pastor mais de 50 anos, um homem abalizado. Ele dizia assim: eu nunca vi um anjo. Essa gente vê tanto anjo e continua carnal, eu queria entender isso. Toda a experiência transcendental com Deus muda a pessoa. Vê tanta coisa, ouve tanta coisa e continua o mesmo medíocre. Isaías, quando viu a glória de Deus, nunca mais foi o mesmo. Quem aqui quer ter relacionamento profundo com Deus? Deixa eu ver, só quem quer. Então segura aí a receita. É impossível ter relacionamento profundo com Deus se não for contínuo. Não tem relacionamento profundo com Deus sazonal. Em agosto, muito santo. Em setembro, meio santo. Em outubro, um pouco carnal. Em novembro, voltei a ser muito santo. Você só consegue, é só olhar os heróis da Bíblia. Você só tem relacionamento profundo com Deus se for constante. Você só tem relacionamento profundo com Deus se buscar o caminho da santificação. Você só tem relacionamento profundo com Deus se você conhecer a palavra. Você só tem relacionamento profundo com Deus se você amar o irmão. 1 João 4,20.
aquele que diz eu amo a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Como é que pode amar a Deus que não vê, se não ama seu irmão que vê? Relacionamento profundo com Deus só é possível através dessas coisas. Sabe o que acontece? Rapidinho. Uma fé, ou melhor, uma esperança incrível. O relacionamento profundo com Deus produz uma esperança incrível. Lembra de Jó? Não vou aqui pregar nem contar a história de Jó, que todo mundo já sabe. O diabo tomou 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi, 500 jumentas e matou os 10 filhos. E para poder ficar pior, enviou uma praga maligna que comeu a carne de Jó. 30 metros de distância, sentiram o cheiro podre da carne de Jó. Os amigos de Jó disseram, abandona, já era, Deus está te castigando. A mulher de Jó disse, abandona esse teu Deus, amaldiçoa ele e morre. Aí você chega no capítulo 19 do livro de Jó, que é uma síntese. Os amigos me abandonaram, as crianças fogem de mim, meus criados não me respondem. Eu acho que o inferno levantou e disse, ele vai blasfemar, ele agora vai correr, ele agora, Jeová, nós vamos dar uma gargalhada na cara de Jeová. Mas chega no versículo 25, Jó solta uma bomba no inferno. Uma pessoa que tem relacionamento profundo com Deus, olha a esperança dele, olha o que Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos verei a Deus. Relacionamento profundo com Deus gera uma fé inabalável. Pode levantar capeta, pode vir a tribulação, pode ter adversidade, pode ter ventanal, tsunami, o pau pode cantar no teu lombo. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12: por cuja causa padeço e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amada igreja, queridos irmãos, povo de Deus, Deus quer ter um relacionamento pessoal íntimo e profundo com cada um de vocês. Deus quer se manifestar de maneira poderosa a cada um de vocês. Deus não quer que você o conheça de ouvir falar. Deus não quer que você viva da experiência dos outros. Deus tem coisas grandes e tremendas para se manifestar a você, mas você é que tem que buscar, você é que tem que se relacionar, através de um relacionamento permanente, através da santificação, através da palavra e através do relacionamento com irmãos. Agora eu vou encerrar. E presta atenção aqui no encerramento. Se você ficou até agora, meu filho, segura aí 8 minutos que eu encerro. Onde estamos errando? Preste atenção. Se estamos errando, e eu estou falando aqui para povo de Deus, é porque nós estamos desobedecendo. A palavra-chave de tudo isso que eu falei até agora é isso: obediência ou desobediência. Se eu estou abusando da graça, se eu não tenho relacionamento profundo com o irmão, se eu não tenho compaixão pelos pecadores, se eu estou brincando com coisas santas, se eu sou um glutão, se eu não sou exemplo para minha família, se eu não quero ter um relacionamento profundo com Deus, eu não estou tendo, é porque eu estou desobedecendo. Então, para poder mudar isso, temos que obedecer. Escute cuidadosamente o que eu vou falar.
Escute cuidadosamente o que eu vou falar. Em Gênesis 2,16 e 3,11, a única virtude do paraíso é a obediência. Não é o amor, não é a fé, não é a esperança, a humildade. A única virtude do paraíso é a obediência. O dia que você comerem da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. A única virtude do paraíso é a obediência. Escute, provém de Deus o direito provém da soberania de Deus o direito e a autoridade de exigir a obediência e fazer dela aquilo que vai determinar o destino dos homens. Provém da soberania de Deus o direito e a autoridade de exigir a obediência e fazer dela aquilo que vai determinar o destino do homem. Terceiro, mais cuidado agora com o que tu vai ouvir. Entre a queda do homem em Gênesis e a restauração do homem e a vida eterna, o que nós temos entre uma coisa e outra? Eu vos digo, a obediência de Cristo. Entre a queda do homem e a restauração do homem, nós temos a obediência de Cristo. Romanos 5,19 diz que pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, e pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Agora, mais cuidado com o que você vai ouvir, mais aguça, para você entender. Tudo que não seja essencialmente, exclusivamente e totalmente divino, tudo que não seja essencialmente, totalmente e exclusivamente divino, tem que se submeter ao princípio da obediência. A obediência não é uma regra, regras mudam. A obediência é um princípio, ela transcende as dispensações, Antigo e Novo Testamento. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Jesus no céu é igual ao Pai, ele não está submisso ao Pai. Deus, quanto a número e essência, é uno, quanto a personalidade é trino. A personalidade do Pai, a personalidade do Filho e a personalidade do Espírito Santo, nenhuma se submete à outra, estão no mesmo nível. Agora presta atenção, olha o princípio que eu falei. Tudo que não seja essencialmente, totalmente, exclusivamente divino, se tiver qualquer outra essência, vai ter que obedecer a Deus. Nem Cristo teve cláusula de exceção. Quando Jesus sai da sua glória, que ele é exclusivamente Deus, igual ao Pai, e quando ele vem aqui na terra e toma a forma de homem, ele já não é exclusivamente Deus, ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez homem, e ele então recebe uma essência de carne, vai ter que obedecer a Deus. E eu te provo na Bíblia. Eu estou falando isso para você entender a importância da obediência. Você quer ver? Filipenses 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Ele, ou que sendo em semelhança de Deus, não usurpou ser igual a Ele. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e como homem obedeceu até morte e morte de cruz. Até o Deus encarnado, até o Cristo sem pecado, como Deus se submete à sua palavra, até Jesus teve que obedecer. Qual é o resultado da obediência de Cristo? Continua o texto. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Igreja, povo de Deus, Deus não abriu mão da obediência do seu filho. Por que vai abrir mão de mim, da minha obediência e da sua, homens pecadores? Por quê? O princípio continua, Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Salvação é para obediente. Agora escute. Qual é a marca do relacionamento vertical? Homem-Deus, a obediência. Qual é a marca do relacionamento horizontal? Homem-homem, o amor. A maior prova do amor de Deus para nós é a doação de Cristo. A maior prova do nosso amor para com Ele é a obediência. Já estou no pertinho do final. Escute isso. Gênesis capítulo 2 fala do paraíso. Agora vamos dar um voo. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. Aí vamos. Livros poéticos, livros proféticos, Evangelho, Atos dos Apóstolos, cartas. Vamos ao último livro da Bíblia. Último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Ei, olha o paraíso aí de novo. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue de Cristo. Isso é, aqueles que obedeceram em reconhecer Jesus como Senhor. Tanto no Gênesis como no Apocalipse, a condição para você entrar no paraíso é a obediência. Penúltimo. Escute. A obediência é maior do que o amor. Pastor, heresia, pastor. A Bíblia diz que o amor é maior. Você é que está precisando ler mais a Bíblia. 1 Coríntios 13:13 diz que o amor é maior do que a fé e a esperança. E eu te provo que a obediência é maior do que o amor no relacionamento homem-Deus. Você quer a prova? Eu te dou.
João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O mandamento do Antigo Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então escute: amar é mandamento. Mandamento, você obedece ou não. O amor no relacionamento com Deus está subjugado à obediência. Você não tem outra forma de manifestar amor se não obedecer. Por isso que amor é mandamento. Mandamento, ou você obedece ou não obedece. Amor é mandamento. Você decide amar ou não. Eu estou dizendo essas coisas para você, para o Espírito Santo impregnar a tua mente de que Deus não negocia com a obediência. Se estamos errando, estamos desobedecendo. Agora eu vou terminar dizendo o seguinte: a primeira e a última coisa que Deus exige de nós é, preste atenção, simples, imutável e total. A primeira e a última coisa que Deus requer de nós é simples, imutável e total. Obediência. Você sabe por que eu citei Atos 3,19? Arrependei-vos. Sabe o que significa isso? Sentimento de rejeição sincera ao pecado. Arrependei-vos. Eu rejeito a desobediência. Eu rejeito o erro. Eu saio desse caminho e entro pelo caminho da obediência. E convertei-vos. Indica entrega. Entrega total, submissão total, para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse à igreja aqui essa noite. Ora calarabachandarabacalarabass. Vamos parar de maquiagem espiritual. Vamos parar de nos enganar. Onde é que nós estamos errando? Eu não vim pregar para esse culto. Eu vim pregar para depois do culto. Eu vim pregar para quando você sair daquela porta para fora. Quando você não tiver esse povo amado, esse povo aqui do fogo, da alegria, e você tiver que enfrentar o pecado, o diabo, o mundo, quando você estiver lá com a tua família, quando você estiver nos embates da sua vida, o Espírito Santo te lembrar essa palavra, para que você entre no caminho da obediência. E eu sou profeta de Deus para você. Ah, meu filho, se você obedecer, te prepare, as janelas dos céus serão abertas, milagres vão acontecer, vitórias vão chegar para a tua vida. A igreja de pé. Eu não botei você de pé para ir embora, o culto não acabou. Mais 5. Eu não vou deixar passar isso. Preste atenção. Eu não vou convidar nenhum crente para vir aqui na frente. Você já ouviu a palavra, pratique. Mas eu quero convidar, se é que tem, 2 categorias de pessoas. Pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas que estão com fome da verdade. A verdade não é o pastor, não é o papa, não é Maria nem João. A verdade é Jesus, que liberta, que transforma e que salva. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Ele quer mudar a sua vida e a sua história. Segundo grupo, gente que conhece o Evangelho,
está desobedecendo, vivendo no pecado. Eu não estou falando que você está meio fraco. Eu estou falando de gente que está vivendo no pecado, afastado do Evangelho. É por isso que eu quero orar. Se tem aqui alguém que quer entregar sua vida a Cristo, se tem aqui alguém afastado do Evangelho, eu não vim julgar ninguém, mas eu tenho uma convicção que o Espírito Santo te trouxe aqui, te plantou aqui hoje. Deus quer te dar poder para uma vida vitoriosa. Deus quer mudar a tua história. A Extra vai cantar já já. Eu quero convidar você, não tenha medo nem vergonha. Sai aí do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Se é que tem, ninguém vai te pegar pelo braço, ninguém vai te puxar, ninguém vai te empurrar. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu marido, nem tua mulher, nem o pastor, nem ninguém pode decidir por você. A decisão é pessoal. Você está longe? Você está afastado? Você quer voltar? Você quer entregar sua vida a Cristo? Vamos! Vamos! Saia do seu lugar em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu vou dizer uma coisa que alguém precisa ouvir. Você nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade, porque Ele está te dando aqui hoje. Se Ele vai te dar outra ou não, eu não sei. Eu sei que Ele está te dando agora. Alguém na tua casa ora por você. Satanás já pediu tua vida, meu filho. Tem alguém na tua casa, a misericórdia de Deus está sobre a tua vida até aqui. Mas Deus tem um limite para isso. Volta para Jesus agora, queridão. Querida, sai do teu lugar aí em nome de Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida. Você está com vergonha? Está com medo de quê? Ninguém aqui pode mudar a tua vida. O que adianta viver no pecado com cara de crente e com cara de santo? O que adianta isso, meu filho? Eu vou dar 1 minuto e vou orar. Eu vou dar 1 minuto e vou orar. Se você quer, a hora é essa. Venha desse jeito aí. Venha desse jeito aí. Peça licença onde você estiver. Sai desse lugar, meu filho. Venha para a vitória. Venha para a obediência. Venha para o conserto. Venha para Deus. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido,
O inferno perdeu mais uma vez. Estende a sua mão em direção a esses amados e queridos. Fale com Deus. Peça para Jesus entrar na sua vida. Você está precisando de uma libertação? Diga para Ele a área. Fale para Ele a tua necessidade. Diga: Jesus, me perdoe, me transforme, me mude. Oh, aleluia. Orabaxeri calarabasanda ramacalabas. Estende a mão, meu irmão. Estende a mão, estenda a mão. Senhor, nós como igreja declaramos a tua vitória, declaramos a tua libertação, declaramos que o Senhor te restaura e te levanta, declaramos o escape de Deus para a tua vida, declaramos a salvação, declaramos um novo tempo, a bênção e a vitória. Receba em nome de Jesus. Amém e amém.